outras soluções, eu digo, que a gente trabalhou muito. Uma que eu faço questão de dizer que quase ninguém divulga mais, o metrô de Belo Horizonte. O metrô de Belo Horizonte É uma grande novela, né? tem 2,8 bilhões de reais que eu consegui com o ministro Tarcísio e o ministro Paulo Guedes. Eu vou falar porque todo mundo também gosta de tirar o chapéu. Mas eu consegui com o ministro Paulo Guedes, quando eu mostrei para o Paulo Guedes que o metrô dava 240 milhões de reais de prejuízo mês. Então era muito melhor para o governo investir um dinheiro mais alto e privatizar do que manter o prejuízo. Esse dinheiro, 2,8 bilhões, está disponível na conta do governo de Minas. E o governo de Minas, que é o responsável pela privatização, porque envolve municípios da região metropolitana, não está fazendo a privatização. Está na gaveta. Tá Está a parado. distância de uma canetada Está à só? distância de uma caneta. Por quê? O governo de Minas, o atual governo, não quis falar em privatização do metrô. Um ano nós tentamos manter contato com a Secretaria de Infraestrutura para resolver o problema do metrô. E o Estado não quis falar. Depois, quando veio os 2,8 bilhões, eles se comprometeram a colocar mais 400 do acordo da Vale para poder viabilizar. Bolsonaro esteve aqui no ano passado, entregou o dinheiro do metrô, porque foi entregue o dinheiro, e ninguém fala nada. Está tudo parado nessa história. Então, da minha parte como senador, eu já fiz muito para que a gente possa retomar o desenvolvimento de Minas Gerais. Então, o meu trabalho aqui em Minas é um palanque para o Bolsonaro. Ano passado, o presidente fez vários gestos em direção ao atual governador em busca de apoio. O governador não quis, porque esse partido que está com... E aqui não é nenhuma crítica pessoal, né? Vamos deixar isso bem claro. Eu não tenho nada contra a pessoa do governador. Mas a minha análise é pelo partido e pela política. O partido do governador é um partido mentiroso. Diz para nós que nunca ia fazer acordo político. Pegou as estatais mineiras, deu cargo na CEMIG para articulador político, pegou dinheiro do orçamento e entregou. Tem companhias aí que tem 180 vagas foram dadas na política. Então fala a verdade para as pessoas. Vamos falar a verdade, olha, é um acordo político. Porque isso no mundo todo é assim. Se você for na Alemanha, na Noruega, na Suécia, todo mundo faz política desse jeito com os partidos. Mas aqui ficou aquela história, não, eu não faço isso. Não é verdade, o Partido Novo mentiu. E hoje a gente percebe pela movimentação que eles querem de toda maneira fazer a política até de um jeito pior do que foi feito no passado. A questão, por exemplo, da Assembleia. Nós não avançamos em Minas para renegociar as dívidas do Estado. Minas tem uma dívida, porque fala assim na publicidade, nós arrumamos a casa. Mentira. Isso está enganando as pessoas. Minas Gerais tem um déficit de 12 bilhões de reais que foi votado agora pela Assembleia. 10% maior do que Pimentel deixou. Ou seja, o atual governador está aumentando o déficit do Estado, não arrumou casa nenhuma. Ele pagou servidores com dinheiro do governo federal que veio para a Covid, e não foi pouco, e com o aumento da gasolina, o dobro do preço da gasolina e do diesel, cuja gasolina em Minas é de 31, que é um dos mais altos do Brasil, e o diesel é 15. Só que então você coloca contas em dia nas nossas costas de novo. A nossa carga tributária é muito maior do que era antes. A minha visão é de que a gente precisa reorganizar o Estado. Então eu não vou mentir para as pessoas que estão me assistindo como o governador, o partido dele mentiu. Eles mentiram para a população. Então a verdade é essa aí. Eu só queria insistir ainda com relação às suas alianças. Pois Hoje é o seu partido, Diz uma coisa, o PL. o Bolsonaro venceu com quantas alianças? Com nenhuma. Bolsonaro venceu com nenhuma aliança. Aqui, eu às vezes leio assim, partido tal está se juntando ao partido tal para lançar um candidato. Tem que combinar com o povo. Tem que combinar com as pessoas. Em Minas Gerais, são 5 a 6 milhões de mineiros que ficam e que não estão interessados em partidos. Essas pessoas querem saber o seguinte, o que vai melhorar? Qual é a proposta de melhora? Ou então... Bem objetivamente, né? Quem é contra? Por exemplo, minha eleição, a Dilma estava eleita. Não tinha um arco de alianças com ela, com todo mundo, e fazendo festa, soltando foguete, a esquerda lotando universidade. Então, cadê? Foi 4º lugar. Tem que combinar com o povo. Até lá, sou pré-candidato ao governo, estou visitando o estado todo, já conheço quase 400 municípios, se não conhecer mais, eu preciso até anotar.
E estou levando o nome do presidente dizendo o quanto ele fez por Minas Gerais. Ó, no norte de Minas agora, lá em Janaúba, eu consegui 18 milhões para inaugurar um canal de irrigação subterrâneo. E lá tem uma represa, uma barragem, chama Bico da Pedra, que abastece toda a Serra Geral. Essa barragem chegou a 14% sem chuva. Ia ser uma calamidade, nós íamos ter uma população de quase 100 mil pessoas sem água. E quando eu cheguei lá, senador, o desespero de todo mundo era isso. Nós precisamos resolver, porque a irrigação perdia 50% da água. 11 mil empregos, era a fonte de renda das cidades. Uhum. Aí pegamos, levamos o ministro lá, o Marinho, né, Rogério Marinho, do MDR. 18 milhões eu coloquei para resolver o problema da água, para a gente poder terminar o escoamento. O dia que nós fomos lá inaugurar, a cara das pessoas era de que não acreditava. Tanto tempo, né, que Tanto ficou. tempo, ficou todo mundo assim. Será Mas- que é verdade mesmo? Mas resolveu? Quer dizer, para os políticos que iam lá só falar, não, porque a região é abandonada, o norte tem que ter mais dignidade. Eu fui lá e resolvi o problema deles. Aí ficam lá eles ficaram sem discurso. Você que nos assiste, seja mais criterioso, é o meu pedido. O que eu vou fazer para melhorar a escola pública? O que eu vou fazer de compromisso com pais e mães que nos assistem e que querem um futuro melhor para os filhos? O que eu vou fazer para poder melhorar as creches no Estado? Para as mães poderem trabalhar e ter tranquilidade e a gente oferecer uma infância com mais saúde, com mais proteção. O que nós vamos fazer para as estradas estaduais voltarem a ser estradas de verdade? Que estão um desastre. Minas Gerais não fez 1 quilômetro de asfalto. Nada. O atual governo não fez nada. Me desmintam, gente. Por isso é que estão preocupados comigo. O que nós vamos fazer para a gente poder resolver o problema da dívida e reequilibrar o orçamento do Estado sem mentir para a população em publicidade? De verdade. São essas as preocupações que a gente tem que ter. O que nós vamos fazer para retomar o desenvolvimento de Minas Gerais? Minas ficou aí comemorando uma fábrica de cerveja de joelhos. Olha, isso é muita mediocridade política. Minas é maior do que a França, nós somos um estado centro no Brasil. Uma fábrica de cerveja é muito bem-vinda, mas isso é muito pouco para Minas Gerais. A gente tem capacidade, mas a gente precisa botar a cabeça para funcionar. Como que nós vamos criar esse plano de desenvolvimento para Minas? Isso que importa, porque 4 anos passam rápido, mas a gente perde. Como nós perdemos esses últimos 3 anos, como perdemos em anos anteriores, a vida está passando. Né? E para a gente que vai ficando mais velho, o tempo vai ficando cada vez mais curto. E Minas Gerais não pode ficar no atoleiro e no atraso que está, como nós, infelizmente, temos assistido.